E o Augusto mandou aqui um. Professor, adorei sua participação no vídeo do Quadrinhos da Sarjeta. Poderia explicar um pouco mais sobre o processo de cristianização dos vikings? Fico confuso em imaginar que eles se tornaram cristãos, mas ainda mantinham comportamentos considerados violentos ou teoricamente bárbaros para os padrões que entendemos e pensamos como cristãos. Então, excelente pergunta aí, que a gente pode render um pouco mais do que eu conversei, que eu contribuí lá no vídeo do Quadrinhos da Sarjeta, né? Como que acontece o processo de cristianização dos vikings? Só para situar isso historicamente, a gente começa a ouvir falar de vikings no século VIII, principalmente, na documentação, que é uma documentação escrita por não vikings. Então, geralmente, a era viking, a marcação histórica, né, de quando começa a era viking, é um saque a um monastério na Inglaterra ou na Irlanda, acho que na Inglaterra mesmo, na Grã-Bretanha, né? E é um monastério cristão que é atacado por vikings e alguns monges são mortos, outros levados como escravos, e a comida, né, os metais ali, riquezas do monastério são saqueadas. E aí, a partir desse momento, a gente tem vários relatos, né, dessas atuações dos chamados vikings, que são povos vindo da Escandinávia, né, atual Dinamarca, Suécia e Noruega. Esse povo vai colonizar também a Groenlândia, vai chegar a Islândia antes, né? Islândia, Groenlândia, depois vai também chegar até a América, alguma parte ali do Canadá que eles chamavam de Vinlândia, daí o nome da série lá, né? Vinland Saga. Mas então a gente começa a ouvir falar desses povos por uma ótica que não é a deles mesmos. A maior parte dos documentos que a gente tem sobre o que os vikings faziam, o que eles acreditavam, como eles pensavam, vem de textos medievais escritos por cristãos, muitas vezes monges, cronistas e coisas do tipo. Então, até essa questão de eles serem super violentos, essa ideia do viking como bárbaro, né, o homem selvagem, isso parte muito do fato deles estarem sendo observados por pessoas que eram seus adversários, né? Pessoas que estavam sendo atacadas por parte dessa população, parte desses nórdicos, né? Outro nome que se aplica também aos escandinavos por eles falarem línguas nórdicas, né? O antigo nórdico. Mas assim, você está falando do seu inimigo, né? Então é claro que você vai exagerar características negativas e vai omitir características positivas, né? Isso acontece em qualquer documento histórico. Então é preciso ser cauteloso em relação a comprar muito facilmente, né, muito barato, essa imagem dos vikings como um povo excepcionalmente violento. Na verdade, naquela época, os povos eram violentos, né? Assim, naquela época, né? Se a gente for pensar em Segunda Guerra Mundial, que aconteceu há não tanto tempo, e outras guerras que acontecem ainda hoje, o ser humano continua sendo muito violento, né? Mas então a gente tem uma violência em toda a região ali da Europa, para limitar o escopo aqui, né? Uma violência muito grande na Europa que não se limita aos vikings. Então, pegando a sua pergunta, né? Você falou, depois a gente chega na cristianização. Ah, não, vamos falar da cristianização antes, depois eu concluo essa questão da violência dos vikings, se eles eram tão violentos assim. Sobre a questão da cristianização dos vikings, como é que eles começam a ser cristianizados? Isso acontece em duas frentes, basicamente, né? A primeira forma é o seguinte: os vikings eram povos, ou os escandinavos, né? Porque o termo viking ele pode ser aplicado de uma forma mais restrita àqueles que saíam nas expedições que eram chamadas de vikings. Então nem todo mundo das sociedades escandinavas era expedicionário, assim, né? Fazia essas viagens de pilhagem e de negociação. Mas de qualquer forma, estou usando o termo viking de forma ampla, tá? Então, os vikings eles tinham como uma das suas atividades fazer viagens, era um povo navegante e viajante, né? Viajava por rios também para o interior da Europa, viajava pelo mar, e eles se encontravam com muitas culturas diferentes nesse percurso. E com isso, eles absorviam também, né? Se apropriavam, adaptavam certas características culturais de outros povos para a sua própria cultura. Isso também é uma coisa que acontece em qualquer momento da história com qualquer povo. A questão da transculturação, né? Os contatos culturais sempre geram impressões e modificações nos dois polos desse contato. E aí, alguns vikings, então, dessa forma, vão se cristianizar, vão conhecer, por exemplo, um monge cristão, vão conhecer um mercador cristão, vão conhecer uma família cristã e podem comprar alguns elementos do cristianismo ali, adotar, por exemplo, o Deus dos cristãos ao seu panteão, sem abandonar necessariamente outros, ou entender que Odin é o Deus dos cristãos, né? Várias formas de sincretismo possíveis, né? Várias formas de amalgamar, né?
esse repertório cultural deles com o repertório cultural das pessoas que eles estão encontrando. Então isso acontece. E tem missionários também que são enviados, né, de regiões ali da França, da Alemanha e tal, e chegam na Escandinávia e levam o cristianismo também em alguma medida, e esse cristianismo também vai ser adotado de uma forma pontual, com essas, também mantendo características da cultura nórdica tradicional e por aí vai, beleza. Então você tem essa primeira via que é mais pontual e orgânica. Aí outra via que vai ser mais impactante é quando os reis vikings, né, quando os líderes vikings começam a se cristianizar por uma questão principalmente de interesse em participar de uma rede de poder que inclui reis europeus. Então esses reis vikings começam a encontrar, por exemplo, reis da dinastia carolíngia, né, os filhos ali de Carlos Magno e coisas do tipo. E esses reis cristãos, eles exigem desses reis vikings que eles se convertam, que eles se batizem, para que sejam parceiros de negócio, parceiros políticos, aliados militares. Então é uma coisa que é solicitada, né, uma cláusula contratual, por assim dizer, que os reis cristãos vão aplicar a reis vikings que vão aceitar, porque o que eles têm a ganhar é muito em relação ao que eles têm a perder, que é simplesmente enfiar a cabeça debaixo d'água e voltar. E se ele vai de fato respeitar os princípios do cristianismo e tal, já é outra história, né? Então esses reis vão se converter de uma forma muito exterior, até onde a gente tem notícia, a maioria deles, e aí, com esses reis fazendo isso, eles vão permitir também uma atuação mais sistemática de missionários e de figuras da igreja na Escandinávia. Então, aí aos poucos, no processo de longa duração, né, os povos escandinavos vão se cristianizar gradualmente, né? Até porque eles passam a participar, como eu disse, de uma rede cultural que inclui muitas regiões cristãs, né? Então começam a importar uma cultura cristã em geral. E o cristianismo que eles importam não é o cristianismo do Novo Testamento, não é o cristianismo genérico, sei lá, as palavras de Jesus soltas no ar. Eles incorporam uma cultura, a cultura da cristandade, que é especificamente europeia, né? Diferente dos cristianismos orientais, diferente do cristianismo egípcio. Então eles não estão adotando simplesmente o cristianismo, uma religião. Eles estão adotando uma cultura, e parte dessa cultura é a questão do cristianismo, né? O cristianismo permeia a cultura ocidental, mas não é idêntico a ela, né? É o que eu quero dizer. E aí, beleza, então esses reis começam a se converter e acontece uma cristianização dos vikings. Aí, beleza. Aí a segunda parte da sua pergunta foi: fico confuso em imaginar como que eles se tornaram cristãos, mas ainda mantinham comportamentos considerados violentos ou teoricamente bárbaros para os padrões do que entendemos e pensamos como cristãos. Isso é muito fácil de entender, na verdade, quando você olha para os cristãos dos tempos dos vikings. Os reis cristãos, as regiões cristãs da Europa, não eram vilas pacifistas. Não era assim Woodstock. Eram povos guerreiros também, né, que iam para guerras absolutamente sanguinárias. Eles não faziam isso de sacanagem, porque tinham sede de sangue. Era uma questão de projeto de poder, uma questão de conflitos entre regiões que, se você não pegar em armas, você vai ser aniquilado. Então, assim, da mesma forma que os vikings, por uma questão de sobrevivência e uma questão de ganância e ambição, com certeza também faziam muita violência, os povos europeus do mesmo período também faziam, né? Então, às vezes o que acontece é que a gente pega para comparar um guerreiro viking contra um monge cristão. Mas a comparação não deve ser essa, é um guerreiro viking e um guerreiro cristão. Ou então um sábio, um ancião viking e um sábio, um ancião cristão. Aí você vai ter a coisa vai estar num nível mais parecido, né? Então, assim, certamente tinha pessoas na Escandinávia que eram muito mais moderadas, eram muito mais pacifistas, muito mais tranquilas do que alguns cristãos que tinham na Europa. E vice-versa, né? E você tinha muitos vikings que eram mais violentos do que cristãos, mas não é uma questão da religião especificamente. Entende o que eu quero dizer? Então, a questão é que a violência dos vikings era vista como ilegítima, e a violência dos reis cristãos em suas guerras era vista como honrosa, gloriosa. Mas para os vikings era o contrário, os vikings viam as suas ações também de pilhagem, as suas ações de conquista territorial como honrosa, como um favor à comunidade, né? Como uma forma de prover para os seus. Então os vikings cultuavam seus heróis e os cristãos olhavam para esses heróis como bandidos.
né? Então é uma questão mais de viés, né? De onde, a partir de que perspectiva você está olhando. Se você é um monge que está tendo os seus confrades, né? Os seus correligionários assassinados e escravizados, você vai olhar para os vikings como bárbaros. Mas se você é um povo na Dinamarca sendo aniquilado por um exército cristão europeu, você vai olhar para os europeus como terríveis, né? E por aí vai. Mas ótima pergunta aí, Augusto.